Então, meninas, a gente vai continuar, fazer uma breve revisão, como normalmente eu faço, né? Para não começar do nada, né? A gente viu na semana passada a corrente elétrica, que é o movimento ordenado de cargas devido a uma diferença de potencial. Lembra, isso aqui é importante, tá? Se te mostrar essa diferença de potencial, esse gerador, a corrente elétrica que a gente desenha aqui, ó, vai ser sobre o gerador, né? Do menos para o mais ou do mais para o menos? Para a direita ou para a esquerda? Aí, que bom que tu perguntou isso. Sempre que falar corrente elétrica, é a convencional, tá? Só vai ser a real quando a questão disser, tá? Então, para onde eu desenho a corrente elétrica aqui? Para a direita, perfeito. Você tem que saber, e é importante, tá? Cobrar, às vezes, isso aqui resolve uma questão, tá? Ou diferencia tu acertar ou não, pode não resolver sozinho, mas é bem importante. Essa corrente elétrica, que é causada pela diferença de potencial, que é uma diferença de energia por unidade de carga, é como se a gente pensasse numa diferença de potencial gravitacional, né? Que é o que faz aumentar a energia cinética. Está diminuindo a energia potencial gravitacional, está aumentando a energia cinética. Para as cargas elétricas, tende a diminuir a energia potencial elétrica enquanto aumenta a energia cinética. É bem parecido, tá? Só que daí é força elétrica, a energia potencial elétrica e não gravitacional. Essa corrente elétrica, ela é medida pela carga que passa na secção transversal do fio a cada segundo, né? Então, carga por tempo vai ser a corrente elétrica. A unidade do SI vai ser o coulomb por segundo para a corrente elétrica, só que isso aqui ganhou o nome de ampere, né? Então, ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo. Quer dizer que uma corrente elétrica de 1 ampere passando no fio é 1 coulomb a cada segundo, que é um monte de elétron, né, gente? Um coulomb é elétron por um palavrão, né? A carga elétrica é quantizada, a gente conversou sobre isso na semana passada também, né? N, que é o número de portadores de carga, no caso elétrons, né? Se a gente pensar na corrente elétrica real, mas a carga vai ser a mesma, né? Sobre o tempo, a gente só trocou a carga por N vezes Z. Algumas questões, como a gente fez como exemplo também, né? Dizem pra gente qual é que é o número de elétron, perdão, aqui, isso que flui na secção transversal de um fio por segundo. Ó, número de elétrons por segundo é esse cara aqui, ó, N sobre ΔT. Nada te impede de colocar o número de elétrons, botar um segundo aqui e botar a carga elementar, que é aquele 1,6 10 menos 19. A gente vai achar a carga elétrica, a corrente elétrica em amperes. A gente também conversou sobre o gráfico da corrente elétrica, né? Isso aqui as questões gostam de cobrar. Acho que o último que cobrou isso foi até a CAF, não que importe tanto para vocês, né? Não é regional aqui. Mas se tiver um gráfico de corrente elétrica em função do tempo, independente do desenho do gráfico, né? A área abaixo da curva, que representa como se comporta a corrente elétrica em função do tempo, vai ser numericamente igual à carga elétrica que passou na secção transversal desse condutor nesse intervalo de tempo. Certo? A gente também viu, né, que aquele negócio de miliampere vezes hora que tem uma pilha é a carga elétrica que tem nela, né? Isso vai dizer se ela dura mais ou menos. Não é uma unidade do SI, que seria o coulomb, né? Que seria o ampere vezes segundo. Ó, ampere vezes segundo é o coulomb, que é a unidade de carga. Mas é uma unidade de carga. Se eu quiser transformar isso aqui para coulombs, bem tranquilo, ó. Milha 10 a menos 5. Ampere deixa quieto porque está certinho. E o hora a gente vai transformar em 3.600 segundos, tá? Menos 3. Falei menos 5. Ai, desculpa, gente. Não, menos 3. Ainda bem que vocês estão ligados, porque eu não tô pelo jeito, né? Ó, 1 milha 10 a menos 3. E o ampere tá certo aqui. E o hora é 3.600 segundos. Nossa, gente, eu falei sem perceber mesmo. Eu ainda tô quase duvidando de vocês, mas né, eu acredito em vocês mesmo. É isso. Não, não. Mas é estranho, né? Tu falar uma coisa diferente e ficar pensando assim, não pode? Como é que eu vou falar que milha é 10 menos 5? Nem tem número para 10 menos 5, né? Mas vamos lá. E aí a gente conversou por último. Não, na menos 6 é micro, né? Ai, que lindas, elas sabem. Tá. Agora a gente estava conversando já na semana passada, né, sobre o que era resistência elétrica, né? Lembra a parte teórica da resistência elétrica, sem fazer conta, né? Resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica, né? A resistência elétrica é o que um condutor, mesmo que ele seja condutor, oferece de dificuldade para passar a carga elétrica. A diferença de potencial é que é imotiva. É como se fosse o campo gravitacional. E aí, se eu botar alguma coisa no meio aqui para os objetos baterem, vai ser a malha do metal, né? Nessa analogia que eu fiz com você semana passada, né?
cair bolas dentro de um gradeado de metal, ali elas não vão cair reto, elas vão bater na grade, vão caindo naturalmente, mas elas vão dissipando a energia elétrica, a energia cinética delas, batendo contra as partes metálicas ali, gerando som, vibrando. Os elétrons fazem a mesma coisa, e aí a gente já começa a pensar em efeito Joule, tá? Que é o efeito térmico da corrente elétrica. Os elétrons são impelidos a se mover num condutor, só que o condutor não é um canudo vazio, né? Os elétrons vão bater na malha do condutor, causando aquecimento, né? Bate, os átomos vibram, né? E aí eu vou ter uma dissipação da energia elétrica na forma de calor. A gente chama isso de efeito Joule. Efeito térmico da corrente elétrica é efeito Joule. Foi? Que pra gente é o mais perigoso, né? A gente pode causar uma parada cardíaca com choque, claro, né? Mas pode queimar por dentro, né? E olha que interessante, o queimar por dentro a gente não necessariamente sente. Por quê? Porque a sensação que a gente tem na pele, para se estiver queimando, se estiver raspando, se estiver congelando, nos órgãos internos não tem inervação para isso. Então pode ser que tu não sinta que queimou quando tomou um choque. Por isso que a gente fica em observação quando toma um chocão, né? Fica esperando, se a pessoa começa a passar mal, tem como resolver no hospital. Então essa resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica e a gente calcula ela para um condutor, dividindo a diferença de potencial em volts pela corrente elétrica que surge quando o resistor é submetido a essa diferença de potencial. Então a unidade no SI para resistência elétrica é o volt por ampere. Lembra? É quantos volts o resistor cobra a cada ampere de corrente elétrica para ele deixar passar. Quantos volts precisa a cada ampere de corrente elétrica? E essa unidade aqui ganha um nome, né? É o ohm, que representa assim, ó. Ó, fez bonito hoje, hein? Ohm, grande ainda pra caralho. Ohm. Então, o ohm é um cara que a gente vai falar bastante hoje, tá? Recebeu em homenagem ao ohm, essa unidade, o nome dele, né? Porque ele foi o cara que desenvolveu grande parte da resistência elétrica que a gente entende agora, né? Meu Deus, olha o que eu fiz aqui. Tá bom, volta. Cara, foi bem de ponto, olha só. Deve ter chapada a ponta, né? Ela já tá, porque eu gosto do fio traço mais largo, né? Mas, enfim, voltando. A gente conversou na semana passada, então, além de ver essa equação, né? A gente conversou sobre as proporcionalidades, né? A gente viu exemplos em desenho, também não fez questões ainda, mas a partir de hoje a gente vai fazer. E a gente reescreveu essa equação como U igual a R vezes I, que é o URI, né? A gente vai falar URI bastante. E o URI vai resolver tudo que é circuito elétrico. Vocês vão ver que até o final, lá em receptor, receptor, gerador real, né? Não o ideal, que é o que a gente trabalha por um bom tempo. A gente vai resolver uns circuitos, por mais complexos que sejam, a gente vai reduzir em um URI, a gente vai resolver achar corrente elétrica. Daí, pensando nisso, eu conversei com você sobre o seguinte, ó. Não vou escrever aqui porque vai poluir muito, eu escrevi uma vez só. Para uma mesma DDP, quanto maior a resistência, o que tende a ser a corrente elétrica? Maior ou menor? Ó, se a DDP é a mesma, né? A pilha, a bateria é a mesma. Se é maior a resistência elétrica, a corrente elétrica tende a ser menor, claro. A oposição é maior, a corrente elétrica vai ser menor. Pode pensar assim que tá certo, tá? Se eu tenho um mesmo resistor, quer de ideia que a constante é o R agora, né? Para o mesmo resistor, quer dizer que quanto maior a DDP que eu estabelecer entre os seus extremos, maior ou menor vai ser a corrente? Maior, claro. O motivo para ter corrente elétrica é maior. Juro para vocês assim, ó, se vocês já têm na cabeça que a DDP é quem motiva a corrente, a resistência é quem atrapalha, vocês estão na frente de um monte de gente, tá? Porque o pensamento lógico já está na cabeça de vocês. O resto vai ser bem mais fácil, acredita em mim. E se eu quero ter a mesma corrente elétrica em dois resistores diferentes, quanto maior for a resistência elétrica para que a corrente que passa em cada um deles seja a mesma, maior ou menor tem que ser a DDP. Se eu tenho dois resistores diferentes, né? Mas eu quero que sejam os mesmos amperes dos dois. Tem que passar, sei lá, 2 amperes em cada um deles. Quanto maior for a resistência, maior ou menor vai ser a DDP? Precisa ser maior. Pensa assim, ó. Se a resistência é maior, a oposição é maior, né? Então, para ter a mesma corrente elétrica, para ter os mesmos amperes, eu vou precisar de um motivo maior, vou precisar de uma DDP maior. Foi agora? Agora a gente vai conversar sobre as leis de Ohm. Já vou escrever aqui, ó, isso é conteúdo de hoje, tá? Primeira lei de Ohm. O Ohm fez um experimento
Porque na época não se tinha certeza do que dependia ou não dependia a resistência elétrica de um condutor metálico. Então ele fez um experimento. Porque um condutor, quando ele é percorrido por corrente elétrica, ele esquenta. E esse aquecer, na época não se sabia se era isso ou não, né? Mas hoje já se sabe. Causa uma mudança na resistência elétrica do condutor. Então o homem, para descobrir do que depende, que não é a temperatura, ou se depende de algum outro fator, ele manteve um condutor a temperatura constante. Como é que ele fez isso? Pegou água com gelo ali fundido, né? E foi mudando as DDPs que ele estabelecia nos extremos do condutor. Ao fazer isso, ao experimentar diferentes voltagens numa mesma resistência mantida a temperatura constante, o homem percebeu que a DDP e a corrente elétrica eram diretamente proporcionais. Tipo assim, ó, ele botou esse valor de DDP aqui, ó, vou chamar de U1. Aí ele teve essa corrente elétrica aqui, vou chamar de I1. Aí ele pegou uma diferença de potencial que era o dobro. Aqui está o U2, ó. E ele percebeu que a corrente elétrica também ficava o dobro. Aqui está o I2. Ah, ele pegou o triplo da diferença de potencial. Aqui está o 3. E ele percebeu que a corrente elétrica que surgia era diretamente proporcional, né? Quer dizer, a diferença de potencial e a corrente elétrica são diretamente proporcionais. E a razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica, já que elas são diretamente proporcionais, vai ser constante. Quer dizer que ele dividiu a DDP que ele estabeleceu sobre a corrente que surgiu. Quem que é isso aqui? A resistência. Ele dividiu a diferença de potencial 2 pela corrente elétrica que surgiu nesse resistor e fez a mesma coisa com a diferença de potencial 3 e descobriu sempre o mesmo valor. O que o homem percebeu? Percebeu que a resistência elétrica não dependia da DDP. Essa é a primeira lei de Ohm, é uma coisa bem simples. Tem gente que acha que essa equação é a primeira lei de Ohm, não é. Essa equação ela vem da definição do que é a resistência elétrica. Quantos volts eu preciso a cada ampere? Eu faço essa conta. Isso aqui não é a primeira lei de Ohm, tá, gente? A UFSM já cobrou isso. A primeira lei de Ohm é a resistência elétrica de um condutor não depende da diferença de potencial, da voltagem, nem da polaridade aplicada. Então, se isso aqui é uma constante e isso aqui é a resistência, vamos escrever aqui qual é que é a conclusão que o homem chegou. A resistência de um condutor mantida a temperatura constante não depende da diferença de potencial, DDP pra gente, né? Dá para escrever isso, diferença de potencial, que é a tensão, que é a voltagem, pode aparecer qualquer palavra dessas, tá? Não depende da DDP e nem, ó, deixar bem longe o E do Enem aqui para não dar um tilt em vocês, e nem da polaridade aplicada. Quer dizer que a primeira lei de Ohm é uma frase. Uhum. A primeira lei de Ohm define que se eu mantiver a temperatura de um resistor constante, a resistência elétrica não vai depender da voltagem. Eu posso aumentar a voltagem, diminuir a voltagem. A resistência elétrica, que é calculada pela razão entre a DDP e a corrente, vai ser constante. Mas a condição ali é ter temperatura constante. Temperatura constante. Mas aí vamos pensar assim, ó, Jade, olha só, é interessante a tua pergunta. Professor, se a temperatura variar, a resistência varia. Sim, mas isso não deixa de valer, porque não é por causa da DDP. Porque se eu mantive a temperatura constante e variei a DDP e a resistência elétrica permaneceu constante, quer dizer que a resistência elétrica não depende da DDP. Então, quando varia a temperatura, está variando a resistência por causa da DDP? Não, está variando por causa da temperatura. A gente vai conversar sobre o que depende na temperatura ali que vai mudar a resistência elétrica daqui a pouco. Só da corrente? Não. Aqui a resistência elétrica ela é uma constante nessa forma. Se eu mudar qualquer uma dessas duas coisas, não vai mudar a resistência. Estranho, né? Tipo, é a mesma coisa que a velocidade de uma onda no meio, tá? Vou pegar um exemplo que nada a ver desse conteúdo, tá? Quando a gente escreve assim ó, lá no ambulatório, ó,
velocidade igual a lambda vezes frequência. Isso aqui vocês conhecem, né? Isso aqui todo mundo usa bastante e tal. Nessa equação, o V é uma constante. Tipo, se eu aumentar a frequência e a onda se propaga no mesmo meio, a velocidade é a mesma. Nesse caso, V é uma constante. Na equação da velocidade, V é constante da onda. Porque a velocidade de uma onda se propagando no meio, né, depende das características do meio de propagação. Então, se eu não mudar a temperatura do ar, por exemplo, o som aqui dentro vai ter a mesma velocidade. Se eu deixar o ar mais quente, vai ter maior velocidade. Mas mudar a frequência do som não vai causar mudança na velocidade. Mas está na fórmula. A gente pode calcular a velocidade por lambda vezes frequência, mesmo que a velocidade não dependa dessas duas. Por que dá para calcular a velocidade por lambda vezes frequência? Só para vocês entenderem. V é distância sobre tempo, né? Velocidade é quanto avança em metros por segundo, né? Sim, velocidade de metros por segundo. E a distância que uma onda percorre a cada oscilação é o comprimento de onda dela. E o tempo que leva para cada oscilação acontecer a gente chama de período. Quer dizer que eu posso calcular a velocidade por lambda sobre o período, mas a velocidade de propagação de uma onda não depende de nenhuma dessas duas coisas. Depende das características do meio. Voltando para cá, grava isso que eu estou dizendo. Se mudar a frequência, a velocidade não muda. Se mudar o comprimento de onda, também não muda. Só vai mudar a velocidade de uma onda quando ela mudar do meio de propagação. Tipo, o carro, a velocidade do carro vai depender da distância, se for dar 5 km. Exatamente. Eu calculei essa velocidade com a distância e com o tempo. Mas aí se a distância for maior, daí se for no mesmo tempo, a velocidade vai dar maior, mas não é porque a distância é maior. Alguma coisa no carro fez a velocidade dele ser maior, né? Não foi a distância maior. É parecido com isso aí. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu calculo a resistência pela DDP sobre a corrente, mas nem a DDP nem a corrente aqui mudam a resistência. Então eu calculo através dessas grandezas. Professor, mas do que depende? Vamos chegar lá. Mas não depende da DDP nem da corrente. Foi a conclusão que o homem chegou. Se eu mantiver a temperatura constante, a resistência não vai variar. Então quer dizer que ela não depende da DDP. Nem da polaridade, quer dizer, se eu inverter a polaridade, né? Se eu trocar o menos pelo mais, né? Pego o resistor, ligo o positivo e o negativo. Calculei a resistência. Mantida a temperatura constante. Inverti isso, liguei o positivo aqui agora e o negativo aqui. A resistência deu o mesmo valor. Quer dizer que também dá para dizer, né? Não é assim que o homem falou, né? Mas quer dizer que a resistência elétrica independe do sentido da corrente, né? Porque mudar a polaridade inverte o sentido da corrente. No máximo é isso que acontece. Tá? Aí já tá no quadro uma coisa que vocês têm que reconhecer, que é o gráfico de um resistor ôhmico. Esse aqui é o gráfico de um resistor ôhmico. U em função de I começa do zero, porque quando não tem DDP também não tem corrente, né? E a diferença de potencial diretamente proporcional à corrente, ou diferente, né? A corrente elétrica é diretamente proporcional ao DDP, já que é ela que gera a corrente, né? Então eu vou escrever aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, é um gráfico de um condutor ôhmico. Condutor ôhmico. Professor, como que não vai ser ôhmico? Já te mostro. Então, condutor ôhmico vai ter esse perfil, U em função de uma reta crescente. Agora eu vou te mostrar uma propriedade daquele gráfico, e aí eu vou te mostrar no gráfico quanto que o resistor não é ôhmico, e tu vai aprender a diferenciar quando é que a resistência elétrica está aumentando e quando é que a resistência elétrica está diminuindo. Tá? Vou botar aqui, ó. Propriedade gráfica. A propriedade gráfica, nesse gráfico, a gente tem que saber a inclinação, tá? Pelo menos por enquanto, é a inclinação. E aí vocês lembram o que faz para descobrir o que a inclinação de um gráfico significa? É a mesma propriedade, a gente não muda. Falei para vocês, vai ajudar em tudo. Pode lembrar das duas juntas, ó. Para descobrir o que a área de um gráfico significa, lembra o que tem que fazer? Multiplicar as unidades. Isso, se tu lembrar das duas, tu lembra das duas, tá? A área é mais fácil de lembrar, acho que é porque usa mais, né? Mas a inclinação é a tangente, né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quer dizer que a tangente aqui isso é a unidade da vertical, né? Que é o volt dividido pelo ampere, que é a unidade da horizontal. Isso aqui é ohm. Quer dizer que resistência elétrica. Quer dizer que a inclinação desse gráfico é diretamente proporcional à resistência elétrica. Então, se tiver uma inclinação maior, a resistência elétrica é
a velocidade, ela bota várias fichas, pergunta qual que é a maior Aham. Mas assim, ó, tu já tá lendo a aula sem eu dar, Lu. É isso aí mesmo. A URGS faz isso, ó. Coloca dois no mesmo gráfico. Bota assim, ó. Aqui é R1 e ali é R2. E pergunta assim, ó. Qual dos dois resistores apresenta a maior resistência elétrica? O 1. Aí eles deram um jeito de dificultar isso, que foi invertendo os eixos. Tem que cuidar. Às vezes ele faz assim, ó. Ele troca, bota a corrente elétrica aqui e DDP aqui. Daí inverte isso, né? O que tá mais para baixo. Mas eu resolvi isso, tá? Resolvi e ajuda em outras coisas. Oi, o quê? Só bota um exemplo quando é invertido. Boto, mas antes eu vou te dizer uma coisa. Ó, não tem problema. Sempre o resistor que estiver mais perto da DDP, no gráfico, aqui é o de maior resistência. Então, às vezes, se o eixo da DDP estiver aqui, o que está mais para baixo, mais perto da DDP. E aí eu vou, já escrevo, tá, Lu? Mas eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui, ó. Gente, às vezes vale a pena. Tu gasta uns 10, 15 segundos parando para pensar assim. O que define uma resistência elétrica ser maior? É mais difícil ter corrente elétrica, certo? Porque a oposição é maior. Eu preciso de uma DDP maior para ter a mesma corrente, ou com uma mesma DDP eu vou ter uma corrente elétrica menor se a resistência elétrica for maior. Tudo bem para ti também, Jadir? Vamos ver isso no gráfico, então. Olha aqui, ó. Se eu estabelecer essa mesma DDP aqui nos dois resistores, ó, esse é o U que eu escolhi. O resistor R1 vai ser percorrido por essa corrente elétrica aqui, ó. Enquanto que com a mesma DDP, o resistor R2 vai ser percorrido por essa corrente elétrica aqui, ó. Por que a corrente elétrica no R2 é maior se eu botei a mesma DDP? Porque a resistência é menor. É isso aqui que eu botei na cabeça de vocês antes, ó. Tu olha pro gráfico e descobre isso, não importa qual eixo que é. E dá para fazer também assim, ó, para ser percorrido pela mesma corrente, ó, se eu quisesse essa mesma corrente, o resistor R2 precisa dessa DDPzinha, ó, ele vai ter a mesma corrente que o resistor R2 com essa DDP zona. Por que o resistor R1 precisa de uma DDP maior para ter a mesma corrente? Porque a resistência elétrica dele é maior. Foi? Se tiver ao contrário, então, vou botar aqui do ladinho, né, um asterisco, a pedidos. Se tiver ao contrário, aqui I em amperes, em função do U em volts. Eita. Aí eu vou desenhar assim, ó. Esse aqui é o R2. Esse aqui vai ser o R1 ainda. Em qualquer um dos gráficos, né? R1 é maior do que R2. E aqui, ó, de novo, tá mais perto do U, né? Que tá mais perto do U tem maior resistência elétrica. Agora eu vou... Não tira ainda. Olha só. Eu vou botar dois gráficos aqui e vou perguntar uma coisa para vocês, tá? E aí lembra, né, gente? Que R, né? Não tem problema. Nem que seja para traumatizar, né? Daí lembra mais fácil depois. Corrente elétrica em amperes. E aqui o mesmo gráfico de U em função de I. Gente, primeiro a lei de Ohm está terminando, tá? É só isso que tem que saber. Basicamente saber que é uma frase, né? Que aquela equação é como calcula a resistência elétrica e não é a lei de Ohm, né? A lei de Ohm, ou primeira lei de Ohm, é essa frase aqui. E o I em amperes de novo. E aí, resistorômetro já sei que é reta crescente, mais perto do maior resistência, mais perto do I menor resistência elétrica. E se eu não lembrar disso, não tem problema, é só pensar, por uma mesma DDP, quem tem maior corrente é a menor resistência. Ou por uma mesma corrente, quem precisa de uma DDP maior, né, tem maior resistência elétrica. Agora, se for assim, ó, são resistores não ômicos. O que significa isso? A resistência elétrica não é constante. Daí eu quero saber em qual deles a resistência elétrica está aumentando e em qual deles a resistência elétrica está diminuindo. Nesse primeiro aqui, ó, a resistência elétrica será que está aumentando ou diminuindo? Aumentando, porque a inclinação está aumentando, ou porque ele está indo para o lado U, né? Daí já ajuda aquele macete lá. Ó. Aqui eu tenho essa inclinação aqui, ó. A tangente dessa inclinação é numericamente igual à resistência elétrica. Aqui eu tenho uma inclinação que já é bem maior, né? Quer dizer, a tangente dessa inclinação é maior, consequentemente a resistência elétrica é maior. Pode acontecer, tá, gente? Fazer uma prova tipo URGS ou PUC. Tá lá. Qual dos gráficos representa um resistor cuja resistência elétrica está aumentando?
é o primeiro. E diminuindo é o segundo. Porque a inclinação aqui está diminuindo. Ó. Aí tem mais uma coisa que daí a URGS fez, e aí a ENEM faz também. Se eu tenho um resistor que varia a resistência elétrica, eu posso ou não posso usar essa equação aqui? Ainda bem que eu pergunto isso. A lei de Ohm diz que a resistência elétrica é constante, independente da DDP e da corrente, certo? Mas que equação que o Ohm usou para chegar nessa conclusão? É essa divisão que é o que define resistência. Quer dizer que isso aqui é anterior à lei de Ohm. Isso aqui tu pode usar sempre. Inclusive aqui. Se tu souber qual é que é a DDP desse ponto aqui, a resistência elétrica desse ponto aqui, tu calcula a resistência elétrica fazendo URI. O URI tu pode usar sempre, mesmo que a resistência elétrica não seja constante. A diferença é que em cada ponto do gráfico tu vai achar um valor diferente. Por isso que o resistor não é ômico. Então, o resistor que obedece à primeira lei de Ohm, resistor que é ômico, a razão é constante. Mas se não for o resistor ômico nesse gráfico ou nesse gráfico, isso me impede de usar essa equação ou o URI para achar a resistência elétrica? Não. O que vai mudar em relação ao resistor que é ômico é que no ômico dá sempre o mesmo valor, não importa que valores que eu pegue. Ali é o resistor não ômico. Aqui é não ômico, os dois, tá? Esses dois aqui são resistores não ômicos. Por quê? Porque não obedecem à lei de Ohm, né? Sua resistência elétrica não é constante. Aqui a resistência está aumentando e aqui a resistência elétrica está diminuindo. A gente olhou na inclinação, isso aconteceu na inclinação aumentando ou na inclinação diminuindo. Tudo bem? Claro, agora eu terminei. Pode antes também, né? Mas eu aviso para não ficar várias fotos, né? Agora, ó, ganhei uma mesinha aqui. Agora eu vou mostrar a segunda lei de Ohm e a gente vai resolver questões. Eu já pensei aqui numa questão do Enem, caiu sobre vocês. Se vocês quiserem, eu cato ela em algum lugar, a gente faz. Como o meu celular tá de câmera, alguém pode procurar ali na internet. Aí eu faço desenho. Se tu colocar assim na internet, ó, resistência, resistor em presença de amônia. Pode colocar isso que é bem característico. Enem. Presença de amônia. Uma viagem a questão, mas é fácil de fazer ela. Achou? É um gráfico, tem um gráfico na questão. Então eu vou pegar o teu celular, vou copiar o gráfico. Na verdade eu vou desenhar o gráfico, tu vai me guiar para desenhar o gráfico, depois eu leio a questão com vocês. Que ano que foi essa questão aí? 16? 17? Cheguei perto. Tá, é um gráfico de quê? Em função de quê? Em função... Tá. Tá, então na vertical é ampere. Tá. Então aqui é I em amperes ou miliamperes? Ó, você tem que cuidar também, né? Miliamperes. Não, mini não, é Micro. micro. Tá. Tá escrito 10 a menos 6? Olha aqui, acho que é pra me apagadinho. Acho que 10 a menos 6 aí. Deu errado. 3 não é. 10 a menos 6. Tá, ajudou, né? Podia escrever um mizinho aqui, né? Tipo, a prova ajudou, né? E aqui é o que? Volts. Aqui é volts. Só volts mesmo? Tá. Daí me diz, sei lá, pode ser um ponto só. Quer que eu leia? Não, só um ponto aqui. 1,05. Corrente 1? Corrente 1,05 diferença potencial. Tá, não precisa de mais nada. Na verdade, o que a gente precisa é de um ponto só. Aí tem uma reta e outros pontos, né? Dessa reta. Tá. Quer ler ou quer que eu leia? Eu acho que eu vou ler, sabe por quê? Porque daí na gravação fica melhor. Porque o microfone tá embaixo de mim aqui, né? Tá assim, ó. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas.
A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Eu vou escrever isso e ele está dizendo assim, ó. A polianilina tem a sua resistência elétrica quadruplicada quando em presença de altas concentrações de amônia. Então, a resistência em altas concentrações de amônia vai ser igual a 4 vezes a resistência elétrica em baixas concentrações de amônia. Isso aqui, o pessoal passou reto e errou a questão por causa disso. Tá? Eu vou continuar lendo. Então, ó, a polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, baixas concentrações ou na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a resposta elétrica é mostrada no gráfico. Quer dizer que esse gráfico é para altas ou baixas concentrações? Baixas. Então, se eu achar a resistência pelo gráfico, eu estou achando a resistência elétrica em baixas concentrações. Adivinha o que ele perguntou? Em alta. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... É só dividir? Vamos lá. Resistência elétrica em baixa é o gráfico, né? Então, tem os dois valores aqui. Pode usar o URI, né? Vamos acostumar com o URI desse jeito. U igual a R vezes I. A DDP que eu vou usar vai ser 0,5 igual a resistência elétrica em baixas concentrações de amônia vezes a corrente elétrica, que é 10 a menos 6. Quer dizer que a resistência elétrica vai ser igual a 0,5 dividido por 10 a menos 6. Quer dizer que a resistência elétrica em baixas concentrações é 0,5 vezes 10 na 6, né? Ohms. Tem resposta para isso, não tem? Ou 5 vezes 10 na 5 ou 0,5 vezes 10 na 6. Mas daí não, né? Seria 5 vezes 10 na 5. Daí tu assinalava e ia feliz para a próxima questão, mas tu tinha errado. Porque ele pediu alto. Então aquela partezinha do Enem mesmo, né? Tem que prestar atenção e responder o que ele tá perguntando, não o que tu quer. Então a resistência, às vezes coincide, né? Mas em geral, a resistência elétrica em altas concentrações é 4 vezes 0,5 vezes 10 na 6 ohms. 4 vezes 0,5, quer dizer que a resistência elétrica em altas concentrações de amônia é 2 vezes 10 na 6 ohms. Aí a letra? 2 vezes 10 na 6, né? Letra E. Que é o gabarito. Foi? Tranquilo, né? Identifica o gráfico, tem DDP, tem corrente. Olha, ele mostrou um gráfico invertido, tá vendo? Aí o U tá aqui, tinha que cuidar que era vezes 10 a menos 6. Daqui a pouco tem resposta sem usar o 10 a menos 6, né? Eu acho que ela me dá conta do 10 a menos 6. Acho que talvez ela me dá conta de multiplicar, mas ela me dá conta. Assim, ó, vocês têm que treinar uma coisa bem importante, tá? Não ter medo de gráfico. Porque a gente tem um trauminha, tá? Eu sei. Isso para mim também é verdade. Eu olho uma questão de gráfico, eu quero me livrar dela, então eu não olho muito pouco para ela. Tu entende? Eu evito, né? Então, não vamos evitar. Tem gráfico, olha bem para o gráfico. O que ele está me mostrando aqui? Ah, é um o quê? Olha aqui. Aqui é 0,5. O quê? Olha aqui, ó. Tem que olhar para o gráfico, encara bem ele. Ali está a informação. Se tu resolver a questão de gráfico sem dar muita atenção para ele, normalmente tu vai errar, né? Foi? Agora vamos voltar para o conteúdo. Quero conversar com você sobre a segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Tá bom, vamos fingir que é uma historinha. O Ohm chegou e disse assim, gente, a resistência elétrica não depende da diferença de potencial e nem da polaridade aplicada. Aí alguém perguntou o que pro Ohm? Mas então depende do quê? O que ele fez? Descobriu, né? Então o Ohm descobriu do que depende num resistor a resistência elétrica. E aí a gente vai desenhar um condutor cilíndrico, tá? Não é que o Ohm tenha desenvolvido só o condutor cilíndrico, mas no vestibular pergunta só sobre ele, tá? Existe uma equação mais bruxa para calcular a resistência elétrica independente das dimensões, tipo, qualquer que seja, tu coloca aquela equação, bota os parâmetros lá e resolve. Mas felizmente o vestibular é só isso, o Enem, né? Então, no caso de um condutor cilíndrico, tá aqui, ó, condutor cilíndrico. Vou desenhar um condutor em formato cilíndrico, mas esse assunto é tão místico.
Tu conhece, Lu? Mamonas Assassinas. Tá. Mas eu era bem pequena quando eles morreram. Eu já não era tão pequeno Brasil assim. Amarela, né? Isso, não, mas esse aqui eu tava cantando Robocop Gay, que fala em formato cilíndrico. Mas esse assunto é tão místico. Ah, entendi. Nossa, eu sabia tudo. Isso eu tava na oitava série, eu acho. Mas eles morreram. 98, né? 98, 99. É, não sei qual dos dois anos que eles morreram, mas eu lembro que eu fiz uma apresentação do colégio, fazendo eu e meus colegas. Eu tinha. Não foi. Isso aí, quando eu tinha 10 anos. É isso aí. Imagina, ele morreu dia 1º de maio, meu aniversário é dia 3 de maio. O Brasil estava em luta, 3 dias de luta oficial. Aniversário de 10 anos. Mas enfim, então Mamonas morreu depois de 98, porque em 98 eu fiz uma apresentação num colégio. E a gente fez tipo a dublagem deles, assim, numa música. Mais de uma, na verdade. Mas enfim. Tá aqui o condutor cilíndrico, fiozinho, né? Fio de cobre, desenho laranja para pensar nisso, né? E aí eu tenho aqui uma secção transversal, né? A gente vai chamar de a área de secção transversal desse condutor. Vou fazer aqui embaixo. A. E esse condutor também tem um comprimento, que a gente vai chamar de L. A resistência elétrica desse condutor vai depender dessas dimensões. Vai depender do comprimento do condutor, vai depender da área de secção transversal e também vai depender do que é feito esse condutor, porque cada metal vai ter um comportamento para passar ou não passar corrente elétrica. Vou começar escrevendo aqui, ó, a resistência elétrica é igual. É a mesma que a gente calculou com U sobre I, né, ou no URI, só que aqui o R não muda, lembra? Aqui o R não depende dessas grandezas. Pode ser até que ele seja um resistor não ôhmico, né? Eu vou calcular um valor diferente, mas é que nem a Lu falou. Não é porque a distância mudou que a velocidade do carro mudou, né? Ele vai levar mais tempo. Então, a resistência, será que ela é direta ou inversamente proporcional à área de secção transversal? Peraí. Inversamente proporcional significa quanto maior, menor. Diretamente proporcional significa quanto maior, maior. Pensa comigo. Se o condutor ficar mais largo, é mais difícil passar as cargas ou é mais fácil? Mais fácil, tem mais espaço, né? Quer dizer que quanto maior a área de secção transversal, maior ou menor é a resistência? Menor. Então tu pensa, facilita? Facilita, então a resistência é menor. Quer dizer que a resistência elétrica é inversamente proporcional à área de secção transversal. E em relação ao comprimento, pensa, se esse condutor, né, fosse mais comprido, eu teria uma malha de metal mais extensa. É mais fácil para os elétrons atravessar ou mais difícil? Pensa comigo. Lembra que os elétrons têm que atravessar a malha? Eles vão batendo? Quer ver talvez, não sei tu, gente, mas eu acho que tu já viu. Uma brincadeira que tem naquele Domingo Legal lá, que eles têm que, as equipes, eu também assisti isso aí quando eu era criança ou adolescente, não sei, que as equipes têm que atravessar um corredor que tem um monte de fio atravessado. Lembra disso? Uma gincana lá que tem, umas equipes do colégio não sei o quê, do colégio não sei o quê. Aqui não nada que a gente conheça os colégios, né? Mas, né, lá eles conhecem. Aquele túnel é o fio. Se ele é mais comprido, com mais fios atravessados, vai ser mais fácil atravessar todo ele ou mais difícil? Mais difícil. Porque eu tenho mais... É como se fosse assim, ó. Vamos tentar imaginar uma analogia que funcione sem ter um exemplo da gincana lá. É uma sucessão de peneiras. Peneiras. Os elétrons vão passar. É malha de metal, né? Tem uma malha ali, os elétrons, os átomos ligados quimicamente ali, e os elétrons estão tentando atravessar todas essas peneiras. Se eu alinhar mais peneiras, fica mais fácil ou mais difícil para atravessar todas? Mais difícil. Como consequência, quanto mais comprido for o condutor, maior é a resistência elétrica. Quer dizer que a resistência elétrica é diretamente proporcional à área de secção transversal e diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área de secção transversal. Tá. Quanto maior a área, menor é a resistência. Quanto maior o comprimento, mais difícil atravessar todo o fio, maior a resistência. Então a resistência elétrica de um condutor cilíndrico é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área de secção transversal. O que vem aqui na frente é um coeficiente de proporcionalidade entre a resistência e essa razão, que se chama resistividade elétrica. A gente representa por ρ.
Resistividade elétrica é uma característica do metal de que é feito esse condutor e vai me dizer como que aquela substância responde à corrente elétrica, responde a DDP, né? Deixando ou não deixando passar corrente elétrica. Então vou puxar aqui uma setinha para dizer quem que é esse cara aqui, né? Vai ser de roxo mesmo. Rho é a resistividade Se falar coeficiente de resistividade, está valendo também, tá? Do material, do metal, vou escrever do metal que compõe o fio. Quanto pior condutor, maior a resistividade. Quanto melhor condutor, menor é a resistividade. Conduz melhor, tem uma resistividade menor. Porque se a resistividade é menor, ó, imagina que eu tenho dois fios de materiais diferentes, mas eles têm as mesmas dimensões. Mesma área, mesmo comprimento. O de maior resistividade, ele vai apresentar maior resistência elétrica. Como consequência disso, ele é pior condutor, né? E aí vocês têm que saber uma comparaçãozinha de resistividades. São 5 substâncias e é fácil, tá? Ó, ouro, prata, cobre, alumínio e ferro. Qual desses dois tu acha que desses 5, aliás, tu acha que é o melhor condutor? São 5 substâncias, né? Ouro, prata, cobre, alumínio e ferro. Qual desses que é melhor condutor de eletricidade? O ouro. O ouro? Pode pensar em nobreza, tá? Mas por que não usa os condutores de ouro, então? Não ia ter como fazer. Mas sabia que no teu celular tem contatos de ouro nos chipzinhos ali? Tem empresas que compram sucata de eletrônico só para tirar ouro. Raspar, assim. Por isso que custa essa fortuna. Tem ouro dentro, né? Real. Então vou escrever aqui, ó. A resistividade do ouro, que é Al, né? É a menor de todas dos metais que tu tem que saber. Depois, qual é que é o próximo, um pouco menos nobre, não, o próximo mais nobre? Pode pensar na nobreza mesmo, quanto custa. Prata. A resistividade da prata, ela é um pouquinho maior que a do ouro. Então a prata já conduz melhor. A G, né, que é a prata. Por isso que as balas para matar vampiro tem que ser de prata. Vai dar um curto-circuito no vampiro. Muito que existe, né? Depois vem o cobre. Professor, mas os fios em casa são todos de cobre, né? Porque daí o custo-benefício já vale a pena. Ah, então os caras sobem no poste e arrancam os fios de cobre. Mas eles não arrancam os lá de cima, porque os lá de cima não são de cobre. Os de altíssima tensão eles fazem de alumínio. Porque tem que ser um fio mais grosso, para não ter tanta resistência elétrica. Então ia ficar muito pesado se fosse de cobre e muito caro. Então eles usam alumínio. Sabe aqueles fiozão que passa daqueles postes que estão nas lavouras, assim? Parecem uns robôs, assim, segurando os fios. Cara, aqueles cabos lá são assim. O bagulho é, realmente tem uma bitola ali. Passa a corrente elétrica que vai abastecer a cidade, né? Tá, mais tarde lá a gente pode ver que não é a mesma corrente no total, né? Mas, de qualquer forma, é uma tensão muito grande, uma corrente elétrica grande. Então, para o fio não ficar tão pesado e não ficar tão caro, eles fazem de alumínio, que é o próximo em ordem de resistividade, né? Então, fio de cobre é o que tem na fiação interna da casa. Nossa fiação interna da casa toda, ela deveria ser de cobre, pelo menos. Né? Se tu pega qualquer extensão aí e corta, tu vai ver que é o fiozinho é de cobre. Tá? O fiozinho que tem lá dentro, todos eles são laranjadinhos, né? É o fio de cobre. E aí, depois vem o alumínio, então, como a gente falou, resistividade do alumínio. E aí, dos materiais que eu citei, o ferro, o aço, o que seja, é o piorzinho. A gente nem faz condutor de aço. O aço, o ferro ali, o aço tem mais um problema, né? É pouco dúctil, né? Tipo, se fizer um fio de ferro, tu vai fazer assim, ó, 3, 4 vezes ele quebra. Imagina se esses fios de celular iam durar, né? A gente apoia o celular carregando na barriga e fica mexendo até que estoura tudo ali. Se fosse de metal, ia ser muito menos. Só tu pensar assim, ó, o clips, que é de aço, né? Tu faz assim, ó, 3, 4 vezes com ele e você vai. Então é pouco dúctil, né? Ele não é macio, não é maleável. Então, o ouro é o melhor condutor dos que tu tem que saber, tá? Professor, o ouro é o material que melhor conduz no universo? Não, ninguém falou isso, mas dos metais comuns ali, né? Que tu tem que saber, o ouro é o melhor, depois a prata, depois o cobre, depois o alumínio, depois o ferro.
Tem alguns motores que, para ser mais barato de fazer, a bobina dentro deles é de alumínio. Também fica um motor mais barato. Quanto maior o condutor, Quanto maior a resistividade, maior o comprimento? o desse Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Mas ele é o pior condutor, né? Porque se ele oferece grande resistência elétrica, é pior, né? Então, um bom condutor, ele é curto e grosso, olha. Curto e grosso. Menor comprimento, menor resistência. Maior área, menor resistência. Observação bem importante, tá? Essa área aqui num fio cilíndrico é uma área de secção transversal circular. Então a gente tem que saber a dependência dessa área com o raio, porque é coisa de ensino médio isso, né? Essa área aqui, como é uma área de circunferência, que vai na equação da segunda lei de Ohm, é π vezes o raio ao quadrado. Vou botar o Rzinho, né? Porque botar R maior aqui vai confundir com a resistência elétrica. Então o Rzinho aqui é o raio da secção transversal, aqui está o Rzinho. Daí, olha só, as questões fazem isso. Eu peguei um condutor que tem o mesmo comprimento, é feito do mesmo material, então o ρ é o mesmo, o comprimento é o mesmo, mas o seu diâmetro é o dobro. Se o diâmetro é o dobro, o raio é o dobro também. Se o raio é o dobro, o que a área é? 4 vezes maior. E se a área é 4 vezes maior, a resistência vai ser 4 vezes menor. Foi? Se o diâmetro é 3 vezes maior, bom, o raio é 3 vezes maior. Se o raio é 3 vezes maior, a área é 9 vezes maior. Se a área é 9 vezes maior, a resistência é 9 vezes menor. Foi, gente? Mais uma coisa a gente conversar. Vou dar um exemplo aqui, aí vou ver se eu acho que... Ah, tem uma questão do Enem sobre isso. Lembrei. Estou tentando lembrar como é que é a questão, mas ela existe. Vou dar um exemplinho aqui ó, de questão que costuma aparecer com segunda lei de Ohm, tá? Vai te dar um condutor que tem formato cilíndrico, claro, né? Aqui, ó. Ele tem um comprimento inicialmente igual a L e uma área de secção transversal que é A. Aí alguém vai lá e esse resistor aqui, como ele estava, né? Ele tem uma resistência elétrica que é, sei lá, 6 ohms. É o R inicial. Aí ele pega esse fio e corta em 3 pedaços igualzinho. E ao cortar esse fio em 3 pedaços igualzinho, ele vai colocar um pedaço do lado do outro e formar um ramo de fios paralelos. Aqui, ó, os 3 fios estão aqui. Aí a questão vai te perguntar assim, ó, quanto é que é a nova resistência desse como é que eu vou chamar desse ramo aqui? E aí? Vamos fazer o seguinte, vou olhar para segunda lei de Ohm, tá? Resistência elétrica é ρL sobre A. ρL, eu brinco que parece nome de menina, né? ρL. Coitada, né? Mas não é impossível. Vou ter uma filha que vai se chamar ρL. Então, resistência é ρL sobre A. Rho é o nome dessa letra grega, né? A gente usa para densidade às vezes. Né? Vamos se basear nela. Vamos pensar assim, ó. A resistência elétrica era 6 quando o comprimento era L e a área de secção transversal é A. O que aconteceu com o comprimento do condutor se ele era L e agora é 1/3 aqui? Ó, eu tenho L sobre 3. Então o L foi dividido por 3. Isso que a gente tem que enxergar. Ó. Daqui para cá, o L foi dividido por 3. O que aconteceu com a área de secção transversal? Ela aumentou, foi multiplicada por quanto? Aqui era só um azinho, né? Aqui eu tenho um azinho, 2 azinho e 3 azinho. Quer dizer que a área é 3 vezes maior. Será? Vamos pensar. Vezes 3. Então eu vou anotar aqui, ó, que o comprimento, que a área foi multiplicada por 3. Agora vamos olhar separadamente para o efeito de cada alteração. Eu sei que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Diretamente significa que acontece a mesma coisa. Então, se o comprimento foi dividido por 3, a resistência elétrica vai ser dividida por 3. Vou fazer assim, ó. Sobre 3. Já pensei nessa alteração aqui, ó. Isso aqui já não é mais problema para mim. Já botei no sobre 3. E quando a área é multiplicada por 3, ó, a resistência é inversamente proporcional à área. Então a resistência vai ser novamente dividida por 3. Vou botar mais um 3 aqui embaixo.
Quer dizer que da resistência elétrica que eu tinha, que era 6 ohms, agora a nova resistência vai ser 6 sobre 9 ohms. Foi? Daí quer dizer que a nova resistência é 6 nonos de ohm. Ou a resistência anterior sobre 9. Tudo bem? Também dá, tá, gente, pra gente fazer a conta em função de ρL e A nas duas situações. E a gente compara depois. Tipo assim, a resistência era ρL sobre A. Ó, isso aqui é 6. Quer dizer, quando eu achar isso aqui, vale 6. Agora eu calculo a nova resistência elétrica. A nova resistência elétrica vai ser igual a ρ vezes L sobre 3 dividido por 3A. Quer dizer que a resistência vai ser igual a ρ vezes L sobre 3 vezes 1 sobre 3A. Tudo bem? Mantive o numerador, multipliquei invertendo o denominador, que é 3A sobre 1, né? Quer dizer que a nova resistência elétrica vai ser igual a ρ vezes L sobre 9A. E quanto que a gente combinou que ia ser o ρL sobre A? 6. Foi? Quer dizer que a nova resistência elétrica, R', é igual a 6 sobre 9. E esse cara aqui é 6. É outra maneira de fazer, tá? Eu, particularmente, o Rafa, prefiro a primeira. De tu ver o que mudou e qual é que é a proporcionalidade e aí fazer essa proporcionalidade com a resistência. Mas dá para fazer a conta mesmo em função das letras e aí comparar, né? O ρL sobre A é um número, agora é 6. Achei ρL sobre A ali com um 9zinho, substitui ρL sobre A por 6 e fiz a conta. Tudo bem? Sim, que? Tá parecendo difícil isso? É conteúdo novo, né? Mas não é para ser difícil. E agora, para vocês terem bastantes questões para fazer, não, sujar os brinquedos. A gente vai conversar sobre associação de resistores, tá? É uma coisa que é bem tranquilinha, tá? Oi? É, em algum momento a gente vai chegar na associação mista. Talvez não hoje, né? Mas... E tu viu, né? Tu tava na aula, eu falei, né? Esse negócio vai cair em algum momento. Eu só acertei a questão. Caiu. As questões, né? Eu sempre acerto as questões. Como? Eu sempre acerto essas questões. Ah, de eletrodinâmica? Dessa das mentes. Eu não sei como. Associação. Ai, tiraram foto, né, gente? Meu Deus. Bom, qualquer coisa era só fazer um print, né, da tela. Que susto. E aí, quem que tem horas aí pra nós? 6 e 7. Tá, show de bola. A associação de resistores. Para que se associa resistores? Olha, gente, às vezes eu quero uma resistência elétrica específica para um circuito, mas não tem um resistor que tenha aquela resistência. Aí vou precisar associar eles para chegar numa resistência elétrica que eu preciso. E o bom de associação de resistores é que a gente vai aprendendo algumas outras coisas que com um resistor só nem dá para ver, tá? Numa associação de resistores a gente entende como é que a energia é consumida. Então vou começar com uma associação de resistores em série, depois a gente vai para a associação em paralelo e depois a gente começa a brincar de resolver circuitos com associações mistas também, tá? Então primeiro em série. Vou agarrar todas as canetas aqui. Em série, aham. Não, tá dando spoiler dos macetes aí. Em série. Isso aqui é muito boa, né? E esse macete não foi eu que inventei. Não foi. Não, muito pouco dos que eu tenho foi eu que inventei. Vai ser no passado, né? De geração em geração. Ó, o resistor ele é representado, a maioria de vocês já sabe isso, né? Por uns zigue-zaguezinhos, assim, umas molinhas. Ó. Então aqui eu vou desenhar 3 resistores que estão em série porque eles estão em sequência. Quando a gente assiste uma série, os episódios estão em sequência. Lá na matemática tem as séries, né? PA, PG, tá? Já parei de falar sobre isso. Então aqui está o R1, aqui está o R2 e aqui está o R3. Cada um dos R's representa uma resistência elétrica. Aí a gente vai ligar essa associação a uma bateria, a uma fonte de tensão que vai ser, por enquanto, ideal, né? Que vai causar uma corrente elétrica.
Aí, esse U aqui, ó, a gente vai chamar de U total, porque é o U da associação. É a diferença de potencial entre os terminais da associação, ó. Posso dizer que entre A e B, a gente tem uma diferença de potencial que é igual à diferença de potencial do gerador. Lembra disso, ó. Esse é a placa maior, né, porque é o potencial positivo, ou potencial maior. Essa é a placa menorzinha porque é o potencial menor ou negativo. Vocês aprendem isso na química, né? Não necessariamente o polo negativo é negativo, né? Ou o polo positivo é um potencial positivo. Na verdade, o que a gente tem é uma diferença de potencial, e aí o menor a gente vai chamar de negativo, o maior a gente vai chamar de positivo. É uma convenção. Para onde é a corrente elétrica aqui? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, né? Acostuma com isso, tá? Eu sempre vou perguntar, ó. Vai ser do menos por mais sobre o gerador, porque essa corrente elétrica, que é a convencional, né, é como se os prótons saíssem do polo positivo e fossem dar uma banda no circuito e findassem no polo negativo. Foi? Essa corrente que sai do gerador, a gente sempre vai chamar de corrente elétrica total. É o gerador que fornece corrente elétrica para o circuito. Então, aquele fornecer vai ser a total do circuito. Essa corrente elétrica, como a gente conversou já na aula de corrente elétrica semana passada, ela se estabelece praticamente instantaneamente em todo o circuito. Lembra que não é, vai começar aqui, daí depois vai passar no R1 depois, no R2 depois, no R3 depois. Não, eu liguei, tá todo mundo sendo pego por corrente elétrica, porque os elétrons que já estavam no fio começam a se mover assim que eles percebem a diferença de potencial. Quando que isso acontece? Quando eu ligo na bateria, quando eu fecho a chave. Foi? Isso aqui é uma chave, ó, vai representar uma chave, ó, assim está aberto, não tem corrente elétrica. Fechei a chave, tem corrente elétrica. Essa corrente elétrica se estabelece em todos os pontos, então essa corrente elétrica que está passando do gerador para o circuito, que é o I total, vai ser a corrente elétrica que passa no resistor R1. Senhor, posso chamar ela de I1? Pode. Só que o que tu tem que saber mesmo é que de antes para depois do R1 a corrente elétrica é a mesma. Resistores não consomem corrente elétrica. Eu sei que a gente escuta isso. Aí o chuveiro consome 35 amperes. Aí o ar-condicionado consome 20 amperes. Aí a torradeira consome 15 amperes. Parece que o resistor come corrente elétrica, mas não é o que ele faz. Corrente elétrica é carga elétrica, lembra? Tem como, se está chegando 10 amperes aqui, ó, depois do R1 ser menos do que 10 amperes? Não, porque 10 amperes é 10 coulombs por segundo. Então, se está chegando 10 coulombs por segundo aqui, tem que estar saindo 10 coulombs por segundo. Para quê? Porque para isso não acontecer, a carga teria que virar outra coisa. E a carga não vira nada. Então, o resistor consome o quê? Então, energia. A energia disponibilizada pelo gerador para a corrente elétrica vai ser transportada pela corrente elétrica até o R1, até o R2, até o R3. Então, existe uma queda de potencial, que é uma queda de energia por unidade de carga, que vai ser gerada no resistor de resistência R1. Como é que eu calcularia a queda de potencial ou queda de energia por unidade de carga causada pelo R1? Como é que eu calcularia esse U1? URI, ó, posso escrever. O U1 vai ser igual a R1 vezes a corrente elétrica total. Olha só que louco. Imagina que eu faça essa conta, olha isso. Isso vai aparecer nas provas, tá? Provas difíceis. O pessoal, meu Deus, não sei fazer. Eu calculo isso aqui, já que eu já sei a corrente elétrica total. Tá? Uma pergunta que eu quero te falar é outra. Mas eu calculei esse U1 aqui como 3 volts. Se a DDP da bateria é 10 volts, a gente pode dizer o seguinte, ó, e em geral ele faz isso, ó, ele liga no aterramento. Isso aqui. O que quer dizer quando ele liga no aterramento? Que aqui o potencial é 0. Então, quanto é que é o potencial do ponto B? VB é 0. Então, quanto que tem que ser o potencial de A? 10. Tudo bem até aqui para todo mundo? Sim? Mais ou menos. Quando ele ligar, foi chutando, né? Deu tudo certo. Ó, quando ele ligar na Terra, o potencial da Terra é 0. Sempre. Então, esse lado do circuito é 0. Onde tiver, como não tem resistor aqui, ó, grava isso, ó, não tem resistor, tem diferença de potencial entre aqui e aqui? Não, se eu fizesse URI, não tem o R. O R é 0. Então, entre dois pontos do circuito que não tem nenhum resistor, tem diferença de potencial? Não tem. Claro, os fios de ligação são considerados ideais, né? Se a gente considerar a resistência dos fios, daí tem.
Porque daí teria um URI, não é zero. Então quer dizer que o potencial aqui é zero, e desse lado aqui que está ligado no polo positivo vai ser 10, porque tem que ter uma diferença daqui para cá, a diferença de potencial tem que ser 10. Então daqui para cá também é 10. Daí, voltando, se eu calculei o URI do 1 e deu 3, se eu te perguntar assim, ó, quanto é que é o potencial aqui, ó, VC? A queda de potencial de A para C é 3. É isso que o resistor consome, ele consome potencial no circuito. E ele consumiu 3, quer dizer que o potencial no C vai ser 7 volts. Aí eu calculo qual é que é a DDP do 2, fazendo esse R2 vezes o 2, porque a mesma corrente elétrica, I total, vai passar no 2. Vai ter uma queda de potencial de antes para depois do 2, porque o resistor ele causa isso. Ele causa uma queda de potencial, gente, porque ele transforma energia elétrica em térmica. Então, da corrente elétrica, ele utiliza essa energia, transforma em energia térmica, por isso que depois dele, né, o potencial, que é a energia por unidade de carga, que é o Joule por Coulomb, vai ser menor. Então, se eu calculei qual é que é a DDP do 2 aqui, deu, sei lá, 5 volts. Qual é que é o potencial depois dele? VD aqui. Ó, caiu 3, virou 7. Daqui cai quanto? 5, vai virar quanto? 2, né? 7 menos 5, tá cansado. É o final do dia, quinta-feira, né? Passou das 6 já. Já não é horário de estar pensando. Ó, não, tô falando sério. Eu começo a ficar exausto assim no final de semana. VD é 2, o potencial de D. Quer dizer, então, que se ele me perguntar, ó, isso é uma pergunta difícil, lembra que eu falei? Estou explicando um negócio que é pergunta difícil em vestibular. Se ele perguntar qual é o potencial do ponto D, tu tem que saber o potencial de antes e tu vai descontar a diferença de potencial que o R1 e o R2 causaram no circuito. Podia ter calculado junto essas duas. Mas eu quero te explicar que de antes para depois de um resistor, sempre o potencial vai cair, o que a gente calcular como URI para cada resistor. Foi? Então, conforme a corrente elétrica avança, o que diminui? Que não é a corrente. É a energia que a corrente tem, é o potencial. Então, quanto mais resistores a corrente elétrica passar, menos energia ela vai ter. Exatamente. E a diferença de potencial do R3 aqui a gente não precisa nem calcular, né? Quando é que é o DDP3? Se o potencial de antes é 2 e o potencial de depois é 0. 2. A diferença de potencial do 3 aqui seria 2. Olha, seria 2 volts. Se eu fizer a conta do U3 é igual a R3 vezes o I total, vai dar 2. Claro, para isso eu tenho que saber qual é que é a corrente elétrica em cada um dos resistores. Mas quando aparecer isso no circuito eu mostro para vocês, tá? Quando a gente vai fazendo conta. Até aqui, por enquanto, tudo bem? Primeira verdade que a gente sabe daqui é que quando os resistores estão em série, a corrente elétrica que passa em todos eles é a mesma. Então a gente pode dizer assim, ó, a corrente elétrica que sai do gerador é a corrente elétrica que passa no resistor 1, que é a mesma corrente elétrica que passa no resistor 2, que é a mesma corrente elétrica que passa no resistor 3. E aí o macete é, em série I, o I é igual. E o O é a soma do 1, do 2 e do 3. Sim, porque o que caiu de energia é a soma do que caiu em cada um deles. Uhum. Então escreve ali, ó, em série I, botamos assim uns vários I's assim. O I é constante. É igual, melhor, prefiro o I é igual. Não que não seja constante, né? É igual. E as DDPs a gente soma, que nem a Lu já falou. A DDP total vai ser igual a DDP, a queda de potencial do 1, mais a queda de potencial do 2, mais a queda de potencial do 3. As quedas de energia potencial por unidade de carga de todos os resistores somadas vão ser a queda de potencial da associação toda. Então, daquele trecho, né? Claro que aqui eu estou ligado na bateria, vai ser 10. Mas daquele trecho, a queda total é a soma das quedas. Na verdade, a queda de potencial, ao longo do circuito, é sempre a soma. Só não vai ser a soma quando é do mesmo ponto para o mesmo ponto, que a gente vai ver no paralelo. Mas eu conversei sobre vocês também,
sobre o fato de cada U ser R vezes I, né? Eu vou responder antes, né? A DDP de cada um deles eu faço um I. Então eu posso escrever aqui, ó, que a DDP total é a resistência elétrica total vezes a corrente elétrica total. A DDP do 1, resistência elétrica do 1 vezes a corrente elétrica que passa nele, que é a total também. Mais a DDP do 2, resistência elétrica do 2 vezes a corrente elétrica que passa no 2, que é a total também. Mais a resistência elétrica do 3 vezes a corrente elétrica que passa no 3, que é a total também. Como os I's todos são iguais, é a mesma corrente elétrica, a gente pode dividir a equação inteira por I e a gente vai chegar à conclusão de que a resistência elétrica total em uma associação em série é igual à soma das resistências elétricas de cada um dos resistores. Que é o que a gente acaba aprendendo, né? Que em série é só somar, né? Por causa disso. Porque a gente soma as quedas de potencial e as correntes elétricas são as mesmas. Então, em série I, o I é igual, a DDP soma, na série sempre soma a DDP, e a resistência elétrica total é a soma das resistências elétricas de cada um dos resistores. Propriedades matemáticas dessa soma. Bem simples, gente. Soma algébrica todo mundo conhece. A resistência elétrica total é maior ou menor do que a maior das resistências? A resistência total é a maior mais alguma coisa, né? Então vai ser maior. Então R total é maior do que a maior resistência. Mais uma. Aqui, quanto mais resistências eu tiver em série, maior ou menor é a resistência total? Aqui, se eu estiver colocando mais resistências, né? Bota mais um R4, mais um R5. A resistência elétrica da série é tanto maior quanto mais resistores eu tenho na série ou tanto menor quanto mais resistores eu tenho na série? Mais termos somados algebricamente, maior é a soma, né? Então aqui, quanto mais resistores, maior é a resistência elétrica total. Agora a gente vai para propriedades que não são matemáticas, tá? São propriedades, pensar de física mesmo, né? O que vai acontecer se por acaso o R2 queimar? Quando o R2 queima, a palavra não está errada aqui, é queimar mesmo, porque ele esquenta demais, ele derrete e aí rompe o circuito. Quer dizer que o R2 queimando, ele rompeu o circuito. Só que se ele romper o circuito, olha o prof aqui, ó, o circuito inteiro está rompido. Que equivale a eu abrir a chave aqui. Ó. Quer dizer que quando o R2 queima, não vai mais sair corrente elétrica do gerador. Essa corrente não existe mais. Porque só tem corrente elétrica em circuito fechado. Não existe corrente elétrica em circuito aberto. Não existe. Tanto que quando eu coloco a mão num dos fios, lembra semana passada? Eu estou pegando num potencial só. Eu só vou tomar choque se eu encostar na parede. Porque ele vai ter uma diferença de potencial. Então, quando eu queimo o resistor 2, ou ele queimou, o potencial todo desse ponto aqui, ó, de qualquer lugar aqui, vai ser 10. Por que não vai ter queda de potencial no R1? Porque não tem corrente. Então, quando eu queimo um dos resistores, desliga todo o circuito que está em série com esse resistor. Então, em série I, o I é igual. Pensa comigo, ó. Se em série I o I é igual, quando esse aqui queimar, quanto é que vai ser o I dele? Zero. Então, quanto é que vai ser o I dos outros? Porque o I é igual, tá vendo? Então, em série I, o I é igual, até quando desliga. Se queimou um deles, o I dele é zero. O I dos outros também. Corrente elétrica vai ser zero em todo mundo. Quer dizer que quando um dos resistores da série queima, ou é uma lampadinha em série e ela apaga, ela queima, ou desrosqueia a lampadinha, o que acontece com as outras? Desligam. Elas não queimam também, né? Não é um suicídio coletivo de lâmpadas. Tudo bem? Agora eu vou ressuscitar esse resistor. E aí eu vou apagar um pouquinho esses V7 aqui, tá? Vou apagar só esses dois aqui, tá? E vou perguntar assim, ó. Tá todo mundo funcionando? O 1, o 2, o 3 estão funcionando, porque eu troquei a lampadinha 2, botei de novo a lampadinha 2, funciona todo mundo. Agora eu vou perguntar a vocês, o que vai acontecer, será, quando eu coloco um fio de resistência elétrica desprezível, um fio de ligação, né, que passa de antes para depois do R2. Olha só,
não tem resistência elétrica nesse fio. Será que a corrente elétrica, quando chegar aqui, ela vai passar pelo resistor ou vai passar pelo caminho livre? Pelo caminho livre. Inclusive, olha só, se eu fizer URI aqui, ó, qual é que é a resistência desse trecho? 0, né? Não tem. Se eu fizer URI, quanto é que dá URI se o R é 0? 0. Então quer dizer que entre esses dois pontos deixa de ter diferença de potencial. E se entre esses dois pontos deixa de ter diferença de potencial, não vai passar corrente elétrica no R2. Quer dizer que quando eu faço essa ponte, né, de antes para depois de um dos resistores ou de uma das lâmpadas, essa lâmpada apaga. E a corrente elétrica vai continuar passando nos outros. A pergunta que eu vou te fazer é, essa corrente elétrica vai ser a mesma de antes? Não vai. Não vai ser a mesma, sabe por quê? Porque a DDP do circuito é a mesma. Aqui não tem mais DDP2, tá? Não tem mais diferença de potencial entre esses dois pontos, porque fazendo URI aqui por cima dá 0. Quer dizer que o U1 mais o U3, ó, o U2 é 0. O U1 mais o U3 é que vão ser o U total. Quer dizer que tanto o U1 quanto o U3 vão aumentar. Quer dizer que a diferença de potencial da bateria vai se redistribuir de maneira que uma parte seja para o R1, uma parte para o R3, e aquela parte que estava no R2 foi redistribuída. Quer ver uma coisa? Qual é que é o circuito percorrido pela corrente elétrica agora? Quais são as resistências elétricas percorridas de fato pela corrente elétrica? R1 e R3. O R2 não faz mais parte. Se o R2 não faz mais parte, olha o prof aqui, ó. Qual é que é a nova resistência elétrica do circuito? R1 mais R3. Agora, se a resistência que é R1 mais R3 é maior do que antes ou menor do que a resistência que tinha antes? Menor. O circuito ficou mais comprido ou ficou mais curto em termos de resistência? Então eu chamo isso aqui de um curto, viu? Isso é daí que vem o curto-circuito. O circuito ficou mais curto. Esse fio aqui é o que a gente chama de curto. Curto-circuitar alguma coisa é fechar um circuito por fora. Por isso quando a gente pega, olha só, sei lá, um pedaço de metal, né, que praticamente não tem resistência elétrica, não é um aparelho eletrodoméstico, bota na tomada, cai a chave. Tu causou um curto-circuito. Tu foi direto do potencial de menos 110 para o potencial de mais 110, direto do 0 para o 220. E aí, como a resistência elétrica do circuito inteiro baixou um monte, a corrente elétrica aumentou um monte. Porque o URI é o mesmo, né? O U total é sempre igual a resistência elétrica total vezes a corrente elétrica total. Quando eu fiz esse curto... Não escrevi aí, não vou esquecer. Curto-circuito. Quando eu curto-circuitei o R2, a resistência total do circuito diminuiu. Se a DDP total é a mesma, porque a bateria é a mesma, o que isso vai fazer com a corrente elétrica total? Vai aumentar. Quer dizer que eu aumentei a corrente elétrica total ao reduzir a resistência elétrica total quando eu curto-circuitei o R2. Por isso que isso pode causar a queima do R3 e do R1. Para não causar a queima do R3 e do R1, existe um dispositivo de sacrifício que a gente coloca no circuito chamado de fusível. Qual é o processo de mudança de fase que está dentro da palavra fusível? O que acontece com o fusível quando a corrente elétrica é muito grande? Ele derrete. E quando ele derrete, adivinha? Desliga todo mundo. Então, um fusível, ele é isso aqui, ó. Vou explicar para vocês o fusível, ó. Fusível é duas tampinhas de metal, não é de cobre, tá? É lata mesmo, é bem simples. Duas tampinhas de metal. Aqui não tem nada que a gente pode tirar o fusível para mostrar. Quando tem aparelho de som, acho que eu devo ter tirado para mostrar para vocês na aula de sábado lá. Ó, é umas tampinhas de metal. O que eu quero pegar aqui? O verde. Meu Deus. E aí tem um tubinho de vidro ao redor, assim, ó. E aí lá dentro a gente enxerga um filamentozinho de tungstênio não, de estanho. Por que estanho? Estanho derrete fácil, tá? Não precisa esquentar muito. Se a gente olhar aqui, ó, na tampinha do fusível, vai ter escrito assim, ó, 1,5A. O que quer dizer isso? Que ele aguenta, sem queimar, sem fundir, 1,5 amperes. Se a corrente elétrica passar de 1,5, o que vai acontecer? Ele vai fundir.
Então imagina, isso aqui é um circuito, uma placa de circuito que tem dentro da máquina de lavar roupa. Daí uma formiguinha tá passeando por lá, tá passando em cima da placa, ela pisa em 2 trilhas ali, opa, curto-circuito no R2. O que aconteceu com a resistência do circuito da placa? Diminuiu e a corrente aumentou. Só que daí não queimou toda a placa. Essa corrente que foi muito grande queimou o fusível. Isso aqui queimou. Então nem o R2, nem o R3, ninguém queimou, é só o fusível. O que eu tenho que fazer para fazer essa placa de circuito da máquina de lavar roupa voltar a funcionar? Eu tenho que trocar o fusível e limpar a formiga daqui. Porque ela tá ali grudadinha. Coitada, morreu. Então tira a formiga daqui, vejo se nada mais tem problema, troca o fusível e tá funcionando. Quando dá temporal, né, e dá sobrecorrente na casa, quando não tem aterramento correto e tal, o que geralmente queima lá dentro da TV é o fusível. Tem fusível, todo circuito tem, gente. Alguns circuitos de aqueles aparelhos de som de baile, sabe? Que se queima, o cara tem que resolver na hora, né? O fusível é uma rosquinha vermelha, tá escrito fuse em cima. Aí tu desrosqueia, tira esse negócio, bota, rosqueia, tá funcionando. Daí tem que cuidar para não dar sobrecorrente de novo. Antigamente, o fusível dos eletrodomésticos, da TV, do computador, tudo era acessível. Hoje em dia é lá dentro mesmo. Daí tu leva no eletricista, no cara da eletrônica. Não é eletricista, não, cara, o eletrônico, enfim. E aí, se o cara é legal, ele vai dizer, olha, pode ser que tenha sido fusível, vou testar. Ele troca o fusível e te cobra 50 pila. E tu, nossa, que bom. Pra ele tá super bom, gente, porque um fusível de 1,5 ampere custa menos de R$1. Ele cobrou por desmontar, por saber onde é que tá, né? Por saber qual é o problema, enfim. Ou se o cara não é idôneo, né? Ele vai dizer, bah, aqui ó, queimou um monte de coisa, vai custar R$600. Pá, então eu vou comprar uma nova. Ele, bom, tô precisado. Então, pode botar no lixo essa aí. Ele, aham. Ele não botou fora, ele trocou o fusível e passou adiante, vendeu para alguém. Entendeu como é que funciona o curto-circuito? É na série que a gente entende isso, tá? Se queimar um que está na série, desliga todo mundo. Tem que trocar para voltar a funcionar. Se eu curto-circuitar, esse cara ele desliga e a corrente elétrica em todo mundo vai aumentar. Para não queimar, o certo é ter um fusível para ele queimar. Mas pode ser que não queime o fusível. O que queimou ali deu uma sobrecorrente que não é grande o suficiente para desligar o fusível, então um pouco vai queimar o resto. Hoje em dia não é mais fusível que se usa em circuitos domésticos, tá? Tipo a casa, é o disjuntor. O que um disjuntor faz? Disjunta, é isso. O disjuntor é uma chave que se abre sozinha. Quando a corrente elétrica passa de um determinado valor, esquenta, é uma chave térmica, e aí tem uma lâmina bimetálica lá que se curva e desliga o disjuntor. Daí caiu a chave e não pegou fogo na casa. Quando está caindo o disjuntor, tem que chamar um eletricista para ele trocar a chave e trocar a fiação também. Porque o disjuntor está ali para impedir que a fiação esquente demais. O que limita a corrente elétrica no disjuntor, o que dimensiona o disjuntor é a fiação. Se ela suporta ou não suporta uma corrente elétrica maior. Até aqui tranquilo? Podem tirar foto que eu vou começar a associação em paralelo ali em cima mesmo. O que é isso? 6h30 já? 6h35. Errei. Troca. Ai, também queria. Aí a gente vê paralelo, não vê mista hoje, tá? Vou mostrar paralelo para vocês. Agora é mais rápido o paralelo. Vou dar um exemplo de conta de paralelo e aí a gente vai fazer as questões, tá? Vocês estão com material, tem bastante questões. Vou postar o vídeo de solução, o vídeo da aula de hoje e o vídeo de solução já vou colocar. Agora eu consegui, né? No mesmo dia eu já estou postando. Vocês não precisam esperar e nem me cobrar. Mas se eu esquecer, cobre, por favor. Então agora associação em paralelo. Bom, em série era uma em sequência da outra, né? Por isso em série. Em paralelo vai estar uma em paralelo com a outra mesmo. Num circuito a gente identifica o paralelo porque todos os resistores do paralelo estão ligados aos mesmos 2 pontos do circuito. Então aqui eu vou desenhar um ponto onde eu ligo a associação em paralelo e aqui o ponto onde eu ligo a associação em paralelo também. Dando nome, R1
R2 e R3. Aí eu vou ligar essa associação em paralelo a uma fonte de tensão para a gente analisar o que vai acontecer. Para onde é a corrente nessa fonte de tensão aqui? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, né? Sempre do menos para o mais. E a corrente elétrica que sai do gerador é a corrente elétrica total. Daí, olha só, gente. Quando eu ligo o ponto A no gerador, o ponto A vai ter o mesmo potencial da placa positiva. Quando eu ligar o ponto B no gerador, no polo negativo do gerador, o ponto B vai ter o potencial do polo negativo do gerador. Isso significa que a queda de potencial entre os pontos A e B vai ser a queda de potencial do R1, do R2 e do R3. Quer dizer que em paralelo o U é igual. Não tem como ter uma diferença de potencial. Olha só, Bruno. Será que a diferença de potencial entre A e B é maior ou menor do que a diferença de potencial entre A e B? O senhor disse a mesma coisa. Pois é. Que vai ser maior ou menor do que a diferença de potencial entre A e B? Pô, tem que ser a mesma, tu falou a mesma coisa. Então, a diferença de potencial é entre os pontos nos quais os três, nesse caso, resistores estão ligados ao circuito. Podia até ter outra resistência aqui, mas ia ser uma associação mista, a gente vai ver na semana que vem. Mas entre esses dois pontos só tem uma diferença de potencial, porque só são dois pontos. Né? Quer dizer que no paralelo, a diferença de potencial da associação, ou do trecho que está em paralelo, né, vai ser igual para todos os resistores. A queda de energia, a queda de energia por unidade de carga, né, a queda de tensão, vai ser a mesma para os três resistores. Daí o macete para isso segue o macete do insere I. O I é igual, só que a gente vai ler em paralelo U. Paralelo U. O U é igual. Agora, se o U é igual para todo mundo, quer dizer que a corrente elétrica de cada resistor vai depender só do resistor. Porque a DDP é a mesma para todo mundo. Como é que eu calcularia a corrente elétrica do R1? Une para ele. Eu ia escrever assim, ó. O U do resistor 1, que é a total, é igual à resistência elétrica do resistor 1 vezes a corrente elétrica que passa nele, o I1. E como é que eu calcularia a corrente elétrica do R2? Fazendo a mesma conta. O U do 2, que vai ser total, vai ser igual ao R do 2 vezes o I do 2. E para o 3, a mesma coisa. Quer dizer que se eu tenho essa DDP e cada uma das resistências, eu já posso calcular a corrente elétrica em qualquer uma delas. Foi? Quer dizer que essa corrente elétrica que chega aqui nesse nó A, ela vai se dividir para alimentar, né? Fala que consome, que alimenta, mas para ter corrente elétrica nos outros três resistores. Aqui eu tenho a corrente elétrica I1, aqui eu tenho a corrente elétrica I2 e aqui eu tenho a corrente elétrica I3. E essas três correntes elétricas, ao passarem por cada um dos resistores, lembra que resistor não consome corrente elétrica, né? I1, I2 e aqui o I3, ó. Resistor não consome corrente elétrica, quer dizer que essas correntes elétricas se juntam e voltam a ser a corrente elétrica total, e essa corrente elétrica total volta para o gerador. Qual é que é a relação entre a corrente elétrica total e I1, I2 e I3? Imagina, ó, essa corrente é 1 ampere, essa é 2, essa é 3, só fica mais fácil, tá? 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes. Quanto é que tem que estar chegando aqui para ser 1, 2 e 3 aqui? A soma, 6. Quer dizer que numa associação em paralelo U, em que U é igual, a corrente elétrica da associação toda é a soma das correntes elétricas de cada um dos resistores dessa associação. Soma. Mais o I3. Dá até para pensar assim, ó. Em paralelo U, o U é igual e soma as correntes. Em série I, o I é igual e soma as DDPs. Tá vendo que inverteu isso? Agora, se eu sei que a corrente total é a soma das correntes, olha, prof, aqui, ó. Como é que eu calcularia o I1 mesmo? O I1 seria a DDP do 1, que é a total, dividido por R1. Quer dizer que cada corrente que está ali, eu posso escrever isso, ó. O I total vai ser a DDP total sobre a resistência elétrica total. E o I1 vai ser a DDP do 1 sobre a resistência elétrica do 1. E o I2
a DDP do 2 sobre a resistência elétrica do 2. E a DDP do 3, a corrente do 3, a DDP do 3 sobre a resistência elétrica do 3. Só que esses U's são todos iguais, né? Ó, U é igual, em paralelo U. Então eu posso simplificar. Quando simplifica, não é que não fica nada em cima, né? Fica 1, né? Dividir todo mundo por U. Então ficou assim, ó. 1 sobre a resistência elétrica total vai ser igual a 1 sobre o R1, que vai ser mais o 1 sobre o R2, mais o 1 sobre o R3. Quer dizer que numa associação de resistores em paralelo, o inverso da resistência elétrica total é igual à soma dos inversos das resistências elétricas de cada um dos resistores. Daí faz aquela soma dos inversos. Propriedades matemáticas aqui da soma dos inversos. Aqui, RT é menor do que a menor resistência. Quer ver uma coisa? Lembra que antes a gente viu que em série, né, resistência total era maior que a maior? Porque eu estava somando, né? Quanto mais resistência eu colocasse ali, maior seria o comprimento do resistor total. Pode pensar a segunda lei de Ohm aqui. A resistência elétrica não é diretamente proporcional ao comprimento? É, né? Então, quando eu estou emendando em série, eu estou aumentando a resistência, está ficando maior o resistor em comprimento. O que está acontecendo quando eu estou colocando resistores em paralelo? Está diminuindo a resistência porque eu estou aumentando a área. Ó, ao invés de ter só um caminho, quando eu boto esse, tem dois. Quando eu boto mais esse, tem três. O que eu estou fazendo com a área total da resistência elétrica? Aumentando. O que isso vai fazer com a resistência elétrica? Diminuir. Então aqui, se eu tenho mais caminhos, eu tenho uma resistência elétrica menor. Sabia que isso aqui é útil também quando vocês estudam circulação sanguínea na faculdade? Quando eu tenho veias em paralelo, o fluxo sanguíneo ele é mais fácil. Porque eu tenho mais área para passar o sangue, né? Tipo, eu tenho um paralelo aqui, gente, ó, dá até pra ver, ó. Acho que dá pra ver, ó. Em algum lugar tu percebe que a veia divide, olha, aqui, ó, dá pra ver, ó. Tá vendo? Olha só, dividiu a veia aqui no meio, ó, e ela junta lá na frente, ó, tá vendo? Eu tenho uma associação em paralelo aqui, ó. Então, em paralelo, o fluxo sanguíneo ele é mais fácil, a resistência ao fluxo sanguíneo é menor. Que loucura, né? Talvez vocês tenham também, só não dá pra ver, né? Mas aí tá tampando as vezes, tô com a capa de gordura meio... De verdade. Bah, tô com uma pochetona aqui, gente, tá louco. É, não? Show. Ah, é. Eu até quero fazer, mas assim, ó, essa semana não dá. A outra semana eu até tenho que conversar com vocês, mas deixa eu terminar aqui. Tem um, porém, semana que vem, ou a gente faz no sábado nossa aula, nem sei se aqui abre no sábado, ou a gente não faz, porque eu vou chegar sexta-feira à noite em casa. Mas a gente conversa, dá um jeito. Igual, estamos andando, né? Além da resistência total ser menor do que a menor das resistências, aqui, quanto mais resistências, menor é a resistência. Então, aqui, quanto mais, menos. Menos é mais aqui, tá? Ou mais é menos. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quanto mais resistores, quanto mais resistores em paralelo, menor é a RT, que é a resistência total, né? É resistência total ou equivalente, tá? Pode aparecer. Equivalente é a total. A parte matemática, ela tá resolvida. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês que vai ajudar, tá? Na hora das questões teóricas. Se eu só tenho associação em paralelo, que é o que está desenhado aqui, tá? Quando a associação mista da mãe e das filhas não é ainda, tá? Vai ser depois. Mas quando eu tenho só essa associação em paralelo, o que vai acontecer com as correntes elétricas em 1 e 2, em 2 e 3 se a resistência R1 queimar? Quer ver uma coisa? R1 apaga, né? Um raciocínio que não é correto, mas a gente acaba tendo é, daí essa corrente aqui, ó, vai vir aqui e aqui. Daí vai aumentar essas correntes. Mas
Quando eu calculei o I2, eu fiz URI, né? O 2 igual a R2 vezes o I2. Mudou o R2? Não, o R2 é o mesmo. Mudou o U do 2? Não mudou, continua sendo o DB da bateria. Quer dizer que o I2 continua igual. O I3 continua igual. Só que o I1 não vem mais. Então a corrente elétrica total diminui. E faz sentido. A total diminui. Em cada um deles fica igual. Sabe o que faz sentido? Qual é que é a relação entre a resistência total, a DDP total e a corrente elétrica total? URI, né? Vou escrever aqui, ó. O total é igual a resistência elétrica total vezes corrente elétrica total. O U total permanece igual, né? Esse cara aqui não mudou. A gente acabou de escrever aqui, quanto mais resistências em paralelo, menor é a total. E aqui eu diminuí uma, né? Então, quanto menos resistências em paralelo, maior é a total. O que aconteceu com a resistência total quando eu queimei o R1? Aumentou. O que vai acontecer com a corrente total? Por isso que ela vai diminuir exatamente essa parcela. E ela vai ser só I2 mais I3. Que horas são? Terminou. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês já têm condições de fazer as questões, tá, gente? Mas tem duas coisas práticas que eu tenho que trabalhar com vocês que facilitam bastante. Então, na próxima aula, que a gente não sabe ainda quando vai ser, mas no máximo, né, daqui a 15 dias, eu venho, resolvo isso com vocês e a gente vai fazer questões. Mas vocês podem tentar fazer questões, vai ter o vídeo de solução, eu vou mandar tudo para vocês. E aí, fora isso, a gente vai falar sobre potência elétrica, vai resolver alguns circuitos, vai calcular potências, e aí vai faltar só gerador e receptor, que é coisa rápida. Tá bom? Estamos quase terminando. Na verdade, mais 2 semanas de aula no máximo a gente termina. Calculei que ia ser 1 mês e realmente é isso aí mesmo.